Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tivemos um pepino aqui na rádio, apertei um botão errado, caiu tudo, mas estamos de volta aqui. O importante é estar aqui conversando com vocês. Tem minha mais nova amiga, Leila Damasceno, aqui para a gente bater um papo sobre arte, sobre literatura. Quero conhecer um pouco dessa mente, quero conhecer só o material do livro dela que o pessoal me mandou. Já vi que papo não vai faltar. Mas eu quero primeiro saber quem é Leila Damasceno por Leila Damasceno. Oi, Sérgio, tudo bem? Agradeço pelo convite para participar do programa. Agradeço aos ouvintes também que estão escutando. Meu nome é Leila Damasceno, eu sou formada em Direito, mas eu sempre tive vontade de escrever. Então, com 14 anos, minha mãe me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse, e aí eu disse a ela que eu queria ser escritora, que eu queria publicar um livro, mas que como não tinha faculdade para isso, que eu iria fazer faculdade de Direito. E realmente foi isso que aconteceu. Então, eu fiz faculdade de Direito, segui pela área trabalhista, eu sou auditora fiscal do trabalho, eu estou fazendo mestrado em Direitos Humanos aqui na PUC de São Paulo, mas no final das contas essa vontade nunca morreu e que bom. Recentemente eu resolvi dar prosseguimento a isso, tirar a ideia do papel e realmente publicar. Como é que foi isso dentro de você, Leila? Essa tua vontade de escrever? Você sempre escreveu aquela coisa de... sempre tem um caderninho que eu vou anotando, frases, pequenas poesias. Como é que foi esse teu início de escrita? Na verdade, eu nunca fui de ter esse caderninho. Eu sempre soube que eu queria escrever um livro. E também nunca fui muito da poesia, eu sempre gostei mais da prosa. Então, eu sempre li muito, desde criança eu leio muito, né? Eu até conto no livro que minha mãe obrigava, entre aspas, a mim e ao meu irmão a ler uma quantidade de páginas por dia. E, na verdade, não era obrigação, porque eu já gostava. Você já gostava, né? Por aí. Eu gostava, e esse hábito da leitura eu acho que puxa muito também da escrita. Então, eu já sabia que eu queria escrever, mas era um livro mesmo, nunca fui de publicar nada, assim. Aí já iniciei publicando um livro. E também não é um livro de romance, não é uma ficção, nada, é um livro sério. É um livro que a gente tem que ler e pensar, né? É um livro baseado em histórias reais, que são histórias minhas e de amigas. Claro que eu troco o nome das pessoas envolvidas para não expor ninguém, mas eu sempre gostei muito de histórias reais, em tudo, em livros, em filmes. Eu acho que isso gera uma conexão muito grande com quem está lendo. Eu acho legal a gente ler um livro e saber que alguém realmente passou por aquilo, e principalmente quando tem relacionamentos. Eu acho ainda mais importante que sejam histórias reais, porque a gente consegue aprender com os erros alheios, né? Quando eu digo alheios, são meus também, né? Porque eu recheei esse livro com histórias pessoais também, e é legal poder não passar por algumas coisas se a gente consegue usar da experiência, né, que a gente aprende nos livros também. Pura verdade, pura verdade. Agora, minha amiga, eu tô aqui na sua frente, me conta. O que é tudo que as mulheres sempre quiseram dizer para os homens? Pode falar, eu estou aqui para te ouvir. É muito legal você falar isso, Sérgio, porque realmente a única forma que um homem tem de descobrir o que seria isso é ouvindo, né? Então eu coloco assim, eu pergunto: o que um homem não sabe sobre uma mulher? E o que ele não sabe, como é que ele vai descobrir? Desculpa te atrapalhar, desculpa te interromper, mas a gente conhece alguma coisa sobre vocês? Não é que a gente... Minha amiga, eu sinceramente... Eu tenho na minha família esposas, filhas, assim, a gente não entende nada de vocês. A gente não consegue entender vocês. Então, uma das propostas desse livro era justamente poder fazer essa aproximação entre o universo feminino e o universo masculino, porque, de fato, os homens não sabem muitas coisas sobre nós, assim como nós também não sabemos muitas coisas sobre os homens. Mas vocês dão um jeito de descobrir. Vocês dão jeitinhos de descobrir. A gente não consegue. Eu acho que a gente pergunta mais. Eu acho que talvez a gente pergunte mais, a gente se comunique um pouco mais. E aí a ideia era justamente trazer essa visão feminina, né,
do que, por exemplo, o que uma mulher espera de um homem nos dias de hoje. Porque a gente sabe que os papéis foram mudando ao longo do tempo, então antigamente os Tem, homens né? tinham que sair para trabalhar, as mulheres em geral ficavam em casa, nem podiam, por lei, né, trabalhar só com a permissão do marido. Então, normalmente as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, e os homens saíam para trabalhar, e os papéis eram muito mais definidos e mais estabelecidos. E hoje que a gente conseguiu uma igualdade nesse campo do trabalho, que a gente conseguiu uma igualdade maior assim, de profissionalização, de estudo, enfim, que a gente saiu para o mundo, então aí fica muito essa dúvida, né? E agora, quais são os papéis? Qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher? E a ideia não é fazer uma polarização, até mesmo porque eu acho que isso não é benéfico, e a gente tem visto Perfeito, muito disso por aí na internet, de dizer, porque o homem tem que prover, ou a mulher tem tá bobagem. que falar assim, assado. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo de o que uma mulher espera de um homem, é que realmente, com essa mudança nos papéis, foram surgindo algumas expectativas. Por exemplo, hoje a gente espera que o homem ele seja um homem de alguma maneira sensível. Isso não Claro. se falava na época dos nossos avós, né? Não se falava, o homem ele tinha que prover a casa e ponto final. E hoje a gente espera que, além de trabalhar, de contribuir, né, em patamar de igualdade com as mulheres, mas que o homem também seja um homem sensível. E o que é ser um homem sensível? Então, isso eu procuro responder no meu livro para que os homens possam conhecer um pouco melhor da mente feminina, como você mesmo falou. Claro que a ideia não é falar por todas as mulheres, porque as mulheres são bem diferentes entre si, Eita, mas e é como? pensar mesmo um olhar feminino sobre essas É. questões. Não, e muito legal você ter colocado que você faz isso no teu livro através de histórias que têm base em fatos que realmente aconteceram, você ficciona um pouco, muda os nomes, obviamente, mas cria alguma coisa em cima, mas tudo que está lá realmente aconteceu e acontece. Não é uma coisa, não, a Leila tirou isso de uma fantasia dela. Não, ela viu isso acontecer e ela colocou no livro para que a gente, ao menos, tente entender um pouquinho de vocês. Isso, todas as histórias são 100% reais. Eu mudei só os nomes e os locais, assim, mas na verdade todos os fatos narrados são 100% reais, justamente porque eu acho que essa é a parte mais legal. É de você. As mulheres elas conversam muito entre si, mas muitas vezes elas não vão contar algumas coisas para os homens, né? A não ser que sejam homens muito íntimos, enfim, um amigo muito íntimo, ou um namorado. Mesmo assim, né? Mesmo assim, né, Lila? E mesmo assim, não é exatamente como ela contaria para uma mulher. Então, por exemplo, eu tenho um capítulo do meu livro que eu transcrevi completamente um áudio que uma amiga minha contou uma história dela que ela viveu com um homem, com um paquera, e eu transcrevi assim, sem tirar nem pôr. E Tá. aí é uma experiência diferente, porque com certeza se ela estivesse contando para um homem, ela não contaria daquela maneira. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Leila, você sempre teve isso com as tuas amigas, delas se aproximarem de você, delas contarem, olha, aconteceu isso comigo, quer dizer, meio que uma confidente, meio que uma terapeuta, uma amiga terapeuta das tuas amigas. Você sempre teve essa coisa das pessoas te ouvir, quererem contar coisa para você? Sim, eu sempre tive. E eu gosto disso, para ser bem sincera, mas eu sempre Ótimo. tive. Eu não sei, eu sempre achei que é pelo fato de gostar de ouvir, né? Então, Legal. realmente, até hoje, as minhas amigas me procuram e falam: Nossa, mas aconteceu uma coisa comigo, eu queria saber o que você acha. E, enfim, elas sempre me viram assim, né, como uma pessoa para compartilhar esse tipo de experiência, principalmente experiências amorosas. Eu não sei Tá. exatamente por quê. Então, eu resolvi reunir todas essas histórias, todas não, mas muitas dessas histórias no meu livro. E até hoje, esse final de semana mesmo, eu estive em Salvador e uma amiga também veio contar novas histórias dela. Então, assim, é algo que Logo, não. logo tenho dois. Logo a Logo, gente tem o logo eu dois. faço o volume 2 do livro, porque Novas, realmente. novas histórias que as mulheres querem dizer para os homens. Já Sim. estamos esperando. Agora, me diz uma coisa. Você contou para as tuas amigas que você colocou as histórias delas
no livro, claro, mudando nomes, mudando locais, tornando totalmente anônimo, quer dizer, ninguém que não conheça não vá reconhecer. Você contou para elas isso? Sim, eu contei para elas. Todas elas sabem, né? Tá. E permitiram que eu contasse aquelas histórias. Nenhuma vai se surpreender e falar: Meu Deus, a Leila colocou pro povo, olha só que absurdo. Não, quem pode se surpreender são alguns homens, porque né, Boa, os menina. homens que Boa, não boa, boa, sabem que boa. essas histórias estão no livro. Então, assim, Uhum. ex-namorados, ex-paqueras, eles realmente não sabem que as histórias estão sendo contadas. Uhum. Mas também é como eu falei, não tem nenhum tipo de identificação, então não é nada que exponha ninguém. Assim, só quem Exatamente. viveu é que vai saber, nossa, essa história aqui eu conheço. Eu conheço essa história aqui, acho que estou reconhecendo esse fato. Agora, uma coisa que é muito legal. O teu livro, ele é para ser lido. Obviamente, ele é para ser lido por todos. Todos devem ler. Eu acho que é uma leitura que precisa ser lida tanto por homens como por mulheres, por casais, por pessoas que querem se entender. Agora, quando você fez, você tinha o teu público-alvo, era as mulheres incentivando-as a conversar, a se abrir, a conversar com homens, ou não? Teu público-alvo eram os homens que falaram assim, oh, meu Deus, abre teu ouvido e abre tua mente para o que a mulher está falando. Quando eu escrevi, o público-alvo era masculino. A ideia Olha era só. realmente falar com os homens. O livro é uma conversa, como se fosse uma conversa íntima com os homens. E quando eu digo conversa íntima, é porque ele não tem um tom assim de militância ou de protesto, nada disso. É algo que eu E é muito falaria. legal não ter esse tom. É muito legal não ter esse tom. Sim, é algo que eu falaria com um amigo. E aí, Ótimo. justamente como a ideia era chegar aos homens, então o texto enfim, ele é mais sutil, assim, não diria sutil, mas ele é feito de uma forma para realmente ser uma conversa. E eu Ele achei é bem sincero. interessante, porque Ele é sincero. ele Eu é acho que a sincero. palavra que define o livro, para mim, foi assim: o livro é sincero. Sim, ele é 100% sincero e eu já tive alguns leitores, eu publiquei esse livro no início de julho, então já tive alguns retornos, feedbacks, tanto de Bom. mulheres como de homens. Eu acho que as mulheres gostam de ler porque elas se identificam com as histórias, elas terminam achando legal, engraçado, divertido, mas eu já tive também alguns leitores homens que gostaram e que disseram que o livro ajudou de alguma maneira a refletir sobre Que relacionamentos que eles já bom. tiveram, que ajudou a pensar como melhorar para outros relacionamentos, que tem coisas ali que todos os homens deveriam saber, deveriam ler. Então, eu fiquei muito feliz, porque como o público-alvo inicial era realmente masculino, esse retorno, esse feedback de homens que leram e gostaram de verdade, foi muito legal para mim. Eu só espero que nenhum homem casado, namorando, com um relacionamento, pegue o seu livro, vire para sua companheira. Era assim que você devia falar, tá vendo? Leia o livro da Leila aí. Por que você não fala desse jeito comigo? Porque, na verdade, assim, cada mulher tem a sua voz, né? Cada mulher tem a sua forma de falar, cada mulher tem o seu estilo. Umas são mais diretas, outras são mais suaves, outras são mais incisivas, outras gostam de brigar um pouco mais. Mas assim, e a gente tem que entender essa voz que as mulheres É têm, verdade. e pelo lado das mulheres, entender que cada homem ouve de uma forma diferente também, né? É verdade. E também a gente tem que considerar que quando a pessoa está envolvida na situação, às vezes não é tão simples, né, Sérgio? Então, uma coisa é eu estar contando ali de situações passadas, né, que eu já vivi ou que amigas minhas passaram, e outra coisa é a mulher estar realmente vivendo aquela situação. Então, um dos leitores que gostou do meu livro, o homem, ele disse que gostou especialmente de como eu tratei do feminismo de uma forma sutil. E, de fato, a ideia era essa, mas, por exemplo, se uma mulher está sendo alvo do machismo numa situação concreta, no momento presente, claro que vai ser mais difícil para ela falar sobre isso, reagir de uma Tá. maneira sutil, né? Então, existe essa vantagem de colocar no papel, porque as experiências já passaram e já está tudo assim mais tranquilo, né, de se contar. Não é no calor Eu, do
Exato, exato. Eu acho o seguinte, obviamente, as mulheres vão sempre preferir conversar com outras mulheres. Assim como os homens preferem conversar com homens. Sempre tem a maneira, a forma. Eu acho que o grande desafio, Leila, é aproximar esses dois grupos. É fazer com que as conversas de mulheres não fiquem só com mulheres e de homens não fiquem só com homens. É aproximar esses dois grupos e fazer com que essa troca seja positiva, seja saudável. Porque eu acho que é nessa troca, nessa interação, que as relações vão melhorar. Eu acho que o que o teu livro faz é melhorar relações. É fazer com que as relações fiquem mais claras, mais sinceras, mais abertas, e mais verdadeiras. Exatamente. E a proposta não era mesmo de dar respostas, porque cada relação é única, né? Nesse campo de relações interpessoais, a gente não pode criar regras fixas para todo mundo, cada pessoa tem seu tipo de relação, Tá. mas a ideia era justamente aproximar, era ter essa conversa, era promover o diálogo, era promover esse entendimento mútuo, né, para construir relações mais harmoniosas. E é como eu te falei, o que eu tenho visto muito ultimamente em redes sociais são perfis polarizando as relações, e aí Absurdo. isso termina dificultando muito a comunicação e Claro. dificultando muito o convívio, porque, na verdade, o que nós queremos é nos relacionar de forma harmoniosa, em patamar de igualdade e de forma que nossas diferenças, enfim, biológicas, nossas diferenças naturais de homens e mulheres sejam compreendidas e possam entrar numa equação para fazer funcionar e não para criar regras que terminam afastando as pessoas, né? E então, assim, eu dei até esse exemplo em outra entrevista, que eu vi um perfil de uma mulher no Instagram e ela dizia que a mulher ela não pode dizer ao homem durma bem, porque durma bem é uma frase que está no imperativo. Então, ela teria que dizer ao homem bom descanso. Aí tem outros perfis também de homens dizendo que o homem tem que pagar todas as contas, porque ele tem que prover, porque o homem é característico do homem prover para a mulher, que, enfim, isso torna ele mais masculino, que isso equilibra a energia da relação. E assim, no meu modo de ver, não tem nada a ver com isso, é bem diferente. A gente tem que buscar caminhos, né, de entendimento e de construção de uma relação em conjunto, de contribuir para uma relação em conjunto. Sim. Então, cada um contribui de uma forma. Claro que eu tento explicar isso no livro também, que isso vem de algum lugar. Então, muitas vezes, a gente não para pensar, né, de onde surgiu isso, para entender. E, de fato, nós estamos inseridos numa sociedade que é estruturalmente machista e em que, por exemplo, até 1962, quando surgiu o Estatuto da Mulher Casada, a mulher tinha que pedir permissão ao marido para trabalhar. E as mulheres ficavam em casa, enfim. Então, existia uma tradição de as mulheres não pagarem as contas porque elas não tinham dinheiro para pagar. Exatamente. Mas essa tradição ela tem que ser revista. Então, a mulher hoje, se ela trabalha e ela vê que o seu companheiro também trabalha, então faz sentido que ela entenda que isso é uma gentileza. Quando ela sai com um homem e ele resolve pagar a conta, isso é uma gentileza, mas não é uma obrigação dele. E da mesma forma, o homem ele pode pensar, em vez de achar que se a mulher espera isso é porque ela é interesseira, ele pode pensar, não, na verdade, ela foi criada dessa maneira, numa sociedade que sempre foi machista, e ela vê de alguma maneira ainda como uma obrigação. Então, assim, que possa haver essa conversa de desconstruir essas tradições que atrapalham os relacionamentos de hoje de forma pacífica e de forma aberta, como você falou, sincera e de forma harmoniosa. Fantástico, Leila, fantástico. E eu acho que é isso. Eu acho que quando você reduz a tua relação a uma frase teoricamente imperativa, que se você falar durma bem ou bom descanso, dá exatamente no mesmo. O tom é que vai valer. O tom é que vai valer. O tom é que vai valer. E quando você reduz a tua relação a um pagamento de uma conta, alguma coisa, gente,
faça a sua relação ser maior do que isso. Sabe? Esse é um detalhe. É importante para você? Legal. Discute, veja qual que é a melhor forma de equacionar isso, mas não reduza a tua relação a fatores tão pequenos como esses. Sabe? Tira isso da frente. Que a partir do momento que você olhar para a pessoa que está com você, e aí pode ser uma relação hétero, uma relação homo, então não faz a menor diferença. A hora que você olhar para a pessoa que está com você e entender como essa pessoa está com você, o porquê, o que ela espera de você, o que você espera dela, e fazer essa troca, tudo isso vira detalhe, tudo isso vira bobagem. Sabe? Porque você não pagou a pizza. Não, eu não paguei a pizza porque eu não tinha dinheiro hoje. E a próxima pizza eu pago, ou pago o próximo café. Gente, vive a relação. Já que nós estamos num momento onde assim, tanto o lado masculino como o lado feminino tem seu peso, vamos fazer com que um suporte o outro. E não mais que um afunde o outro. Exatamente. Tem que ser uma relação de crescimento, né, Sérgio? Exato, e no meu livro eu justamente apresento alguns temas do cotidiano das relações, para que as pessoas possam ter essas conversas, porque não existe uma fórmula, né, para cada do que é certo ou errado, mas as pessoas precisam conversar. Então é o que você falou, sair e não paguei a pizza, ele não pagou a pizza para mim. Tá, mas de onde vem essa expectativa sua de que ele pague a pizza? E aí você começa a ter consciência do que está acontecendo e poder desconstruir. Da mesma forma, eu trago também um pouco do ponto de vista masculino, obviamente não posso falar pelos homens, mas tem um livro que eu cito no livro que eu publiquei, chamado O Homem Subjugado, da Malvina Muslock. E ele fala exatamente do dilema das masculinidades no mundo contemporâneo. Então, isso é algo que também muitas mulheres não compreendem. E como eu tenho muitas leitoras mulheres também, eu acho isso legal, porque a gente fala muito da violência contra a mulher, que no nosso país é um problema gravíssimo, né? A gente tem números alarmantes, então algo próximo a um estado de futebol de mulheres sendo agredidas aí por dia no Brasil. Por dia. E a gente, às vezes, não reflete sobre de onde isso vem também, né? Claro, de uma sociedade machista, patriarcal, mas a gente não pensa na pressão que os homens sofrem para serem sempre provedores, machos, enfim, o homem, como a Malvina fala no livro, o homem nunca pode ser corno, o homem nunca pode ser bicha, ele não pode ser nada relacionado ao... Não pode ser fraco, né? Não pode ser fraco. Pode ser fraco, tem que sempre ser forte, provedor, não pode chorar, não pode ficar falando de sentimento, e isso cria também uma pressão enorme nos homens, né? Inclusive, ela fala muito isso, do suicídio dos homens, porque os homens, eles têm uma pressão enorme para exercer esse poder, essa masculinidade tradicional na nossa sociedade, e isso termina também gerando a violência, porque quando ele não consegue lidar com isso, muitas vezes isso termina refletindo nessa violência contra a mulher. Sim, é verdade. Eu lembro, nossa, há um bom tempo, já quando eu era repórter de jornal, eu lembro que eu fiz uma matéria de um homem, de um caso de violência contra a mulher, que o homem ele não entendia por que ele tinha cometido aquele ato. Ele só falou assim: é isso que se espera de mim. Sabe que quando você olha uma frase dessas, é isso que se espera de mim, você fala, gente, tá totalmente errado, não dá para justificar de forma alguma, mas o que está dentro dele, né? Fala, não, mas era isso que se esperava de mim diante da situação. Eu falei, não era. Você não precisava ter agido dessa forma. Mas ele não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha cultura. E acabou acontecendo. Um absurdo. Agora, Leila, me diga uma coisa. O teu livro se chama Tudo que uma Mulher Sempre Quis Dizer aos Homens. Faz um dia tudo que os homens precisam ouvir das mulheres. Porque uma coisa é o que a mulher quer dizer, outra coisa é o que o homem precisa ouvir, tá?
Eu te digo uma coisa, tem muita coisa que os homens precisam ouvir. Como a gente conversou lá no comecinho da entrevista, a gente não conhece vocês. Vocês são um universo à parte. E muitas vezes esses choques se dão justamente pela falta de saber ouvir. O homem precisa saber ouvir a mulher. Então, mulheres têm que saber falar, mas os homens também têm que saber ouvir. Senão essa conta não fecha. É verdade. E a expectativa é essa, né? Então, eu publiquei o livro e eu espero que os homens se interessem, porque ao ler, eles estão ouvindo de alguma maneira, né? Algo que as mulheres gostariam que eles soubessem, o que uma mulher gostaria que eles soubessem. Realmente tem muitos temas sobre relacionamentos que é exatamente isso. A gente tem que parar para pensar, para refletir sobre esses temas, em vez de seguir no automático, como a gente segue muitas vezes, e realmente promover essa conversa, esse diálogo. Eu acho que muitos homens realmente não querem ouvir, mas muitos homens também querem ouvir, estão dispostos, e às vezes também encontram uma certa barreira que é justamente nessa forma de comunicação, porque eu conheço muitos livros legais que eles têm esses temas de pautas femininas, de demandas femininas que nós temos hoje em dia, muitos livros que estão fazendo muito sucesso, inclusive, por exemplo, o Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. É um livro incrível, mas ele é escrito de uma mulher para mulheres. Ele não é um livro feito para homens. E eu acho que é isso que faltava. Assim, eu percebi que não existia esse trabalho, né? Então eu juntei, eu cito vários autores conhecidos no meu livro, eu cito vários livros clássicos sobre relacionamento, porque não é a minha formação é jurídica, eu sempre pesquisei esse assunto, sempre gostei desse assunto, mas como não é a minha formação, então eu trouxe muitos trabalhos consagrados, mas nessa visão, assim, de que é uma mulher falando para os homens, né? De uma maneira que eles possam realmente se interessar, que eles vão gostar de ler, porque é isso, não é um livro que tem esse tom militante. Não é pesado de forma alguma, não é pesado. Ele é sincero, ele é direto e ele faz. Eu acho que, assim, quem souber ler ouvindo vai gostar. Vai gostar. Vai ser muito bom ter esse livro em mãos, sem dúvida alguma. Sim, você já leu, então, meu livro. Pedacinhos, uns trechos. Agora, Leila, me diga uma coisa, e o que a gente pode esperar da escritora Leila Damasceno daqui para frente? Quando vem o segundo, terceiro, quinto livro? Sérgio, é uma ideia que eu tenho de continuar escrevendo, é algo que eu realmente gosto de fazer. Eu tenho uma formação em psicologia positiva, existe um termo que se chama flow, e esse flow é quando você entra num estado que você gosta tanto daquilo que você está fazendo, você não percebe o tempo passar, você, enfim, consegue se concentrar 100% naquilo, e é uma atividade que deixa de parecer um trabalho por ser tão prazerosa para você. E eu sinto isso de verdade escrevendo. Então, claro que eu não vou sentar numa madrugada e escrever um livro, né? Leva um tempo, principalmente para pesquisar, mas eu pretendo publicar os próximos e continuar essa carreira em paralelo à minha carreira, que eu também adoro. Que legal. Então, quer dizer que você já tem volta aqui no Café Cultural garantida. Assim que soltar o segundo, ou independente do segundo, querendo bater papo, tá mais do que convidada para vir tomar um café com a gente novamente, viu? Volte, por favor. Eu vou ficar muito feliz. Que legal. Agora, conta pra gente aonde que as pessoas encontram tudo que uma mulher sempre quis dizer aos homens. Tudo que uma mulher sempre quis dizer aos homens está disponível na Amazon, tanto os exemplares físicos como o Kindle, o livro virtual, né, o e-book, a pessoa pode baixar no Kindle. Então, também pelo site da editora, mas muita gente prefere comprar pela Amazon, ele já está disponível para compra. Que legal. E quem quiser conhecer um pouco mais de Leila Damasceno, a advogada, a escritora, essa mente que você tem, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? Quem quiser me conhecer, tirar dúvidas, perguntar sobre o tema, enfim, conversar sobre o assunto, o meu perfil é o @LeilaDamascenoFS
de Ferreira Santos. No Instagram, meu perfil está aberto, abri recentemente quando eu publiquei o livro. É bom. Então, podem seguir, entrar em contato, eu vou gostar de falar sobre isso. Que legal. E invista nessa carreira da psicologia positiva, que logo, logo você vai ver como vai ter muita gente se consultando com você. Você vai ver que você vai ter três frentes de trabalho aí, a advogada, a escritora e a terapeuta. Você vai ver que vai ser muito bom para você. Sim, é verdade. Eu até comecei recentemente a fazer um curso de psicanálise, Olha aí. porque eu gosto muito disso e, enfim, como eu te falei, as pessoas procuram, eu acho muito legal e estou estudando psicanálise agora. E pretendo aliar a psicologia positiva, que eu já fiz a especialização, e, se possível, ajudar as pessoas, né? Ainda que não seja profissionalmente, mas ajudar os casais, de alguma maneira, a entender melhor um ao outro. Ai, que maravilha, que maravilha. Vai ser muito bom isso. Leila, quero te agradecer demais, super obrigado, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua proposta, muito, muito sucesso para você, e como eu já falei, volta para tomar um café com a gente, que vai ser muito bom bater um novo papo contigo. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço e por ser tão gentil e cordial. Espero que você goste do livro. Com certeza. E com certeza vou ter o maior prazer de voltar. Ai, que ótimo. E a você que assistiu mais essa edição aqui do Café Cultural, meu sempre abraço. E logo, logo a gente volta com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse com a Leila. Um abraço, minha amiga. Tudo de bom. Tchau, tchau.